Malu! Olá, Tudo sejam bom? bem-vindos. Pode entrar, fica à vontade. Dia chuvoso em São Paulo, hein? Mas tamo aí, né? Chuvoso aí, só pra você ficar contrariada. contrariada. E o que vocês estavam fazendo antes da gente chegar? A gente tava, na verdade, trabalhando, né? A gente tá sempre trabalhando no Até celular. sábado. Ah, todo dia a dia. Não tem feriado, não tem nada diferente pra gente. Todo dia da semana é igual. E se não fosse pra estar trabalhando, onde você gostaria de estar? Ah, viajando, talvez, né? Sei lá, na Europa, em algum lugar assim. Um lugar específico? Vou falar então da spoiler que eu já vou ir daqui a pouco pra Paris, então eu queria já estar em Paris. Lugar de Paris favorito? Eu não conheço ainda, é a primeira vez. Primeira vez? É. Ai, que delícia! E o que mais você quer conhecer em Paris? Ah, quero conhecer as ruas, quero caminhar, quero andar na Torre Eiffel, Torre Eiffel não, né, gente? Torre Eiffel. Vai comer a O Louvre, quero conhecer Paris inteira. Ai, que delícia. Nunca fui. Vamos lá? Vamos? Bem-estar. O que é bem-estar pra vocês? Ah, é ser útil, né? Conseguir se mover, fazer suas tarefas do dia, performar bem no trabalho. Bem-estar é usar o seu corpo da melhor forma possível, pra mim. Eu acho que é alocar recursos para ter uma melhor qualidade de vida. Porque para ter bem-estar no futuro, você tem que ter um pouco de mal-estar hoje, eu acho. Tem que ir para academia, vai doer, vai suar. Não é legal na hora, eu não acho. Eu gosto do resultado depois. Então acho que é isso, é alocar recursos para maximizar a qualidade de vida no futuro. E sempre foi assim, tipo, Bruno criança, já tinha essa cabeça assim, vou sofrer agora, mas porque eu quero alguma coisa no futuro, ou não? Eu não sei quando eu comecei a ter essa cabeça, mas a minha avó e os meus pais são separados e depois dos meus 9 anos eu fiquei muito tempo com os meus avós no Rio. Ela falava que em 98, eu tinha uns 10 anos, eu ficava fazendo conta falando que ia ter tantos dólares no futuro dela. Ué, dólar? Mas a nossa moeda é o real, só que foi naquela época que o real desvalorizou e aí $1 passou a valer R$2, antes era 1 para 1. Eu falei, é dólar porque o dólar vale mais. Que legal. Então ela falava que com 10 anos eu já falava esse tipo de coisa. Eu não lembro ao certo. Eu sei que quando eu era adolescente, eu falei, não, quero ter mais no futuro. Eu não sabia como, também não sabia por onde, mas eu tinha esse objetivo já. Como adolescente, como criança eu não lembro direito. Pra mim, sim, sempre foi, porque o meu pai é militar, então desde a infância meu pai tinha muito esse valor de saúde, então ele sempre passou pra gente, vamos fazer esporte, qualquer um, desde que você se mexa, né, use o seu corpo da melhor forma possível. Também a gente sempre se alimentou relativamente bem, né, perto do que eu observo do resto da sociedade, né? Mas a gente sempre comeu comida, então a gente sempre cuidou da saúde da melhor forma possível. Acho que foi um valor que meu pai trouxe para mim, que desde sempre eu incorporei e acabei levando para minha vida e agora para minha família que eu formei com o Bruno. A tua lancheira, quando você era pequena, era mais pro saudável ou era uma lancheira assim? E uma porcariazinha pra Sabe que eu escola? não lembro da minha lancheira? Eu nem lembro de ter Fala lancheira. em Taubaté. É Taubaté, né? Na verdade, eu sou carioca. Carioca. Ah, não, então no Carioca, no Rio, não fala lancheira, fala merenda, não é? Não Quando eu mudei pro Rio eu já não levava lancheira. então, Eu tinha 10 anos já. Aí eu não sei. Não, eu morei no Rio até os 8 anos, depois eu morei em vários lugares do Brasil, eu não me lembro de ter lancheira, não me lembro mesmo, você me perguntou, eu fiquei assim, cri, 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 não sei essa parte da minha infância. Não, é porque eu acho que na época, o que eu me lembro, a gente já levava dinheiro pra escola, né? E cantina. comprava na cantina. E aí eu lembro, meu pai falava, ai, não come um negócio frito, come um salgado, né, assado. Então a gente tinha já umas preferências melhores. Eu não tomo refrigerante, nunca tomei assim na minha vida, eu parei de tomar, com 13 anos. Então desde nova eu já não tenho isso muito, não foi uma coisa que a gente praticava na nossa vida. Diferente da do Bruno, né? Se a gente for falar de alimentação, o Bruno sempre praticou esporte, mas a alimentação em si nunca foi uma coisa que ele se preocupava. Era bem ruim. Então, Porque minha família você come na mal. cantina da escola comeu o quê? Eu não comia nada, porque eu economizava o dinheiro. É sério. Minha mãe e meus avós Pelo me davam, menos isso, né? me davam R$2, depois passou a ser 3, com R$2, R$3 eu podia tomar um refresco e comer um salgado, um joelho, né? E eu não comia, eu guardava o dinheiro.
Olha aí. Joelho é o quê? É É um o enrolado, mistinho. né? É um enroladinho de misto. Isso, é um salgado de queijo e presunto. O pessoal chama de joelho porque geralmente na exposição ali da cantina você tem a coxinha e embaixo ficava ele. Começaram a chamar de joelho. Eu não sabia disso. Essa é a origem do nome. Ah, eu sei. É. Nossa Eu senhora. achava, olha isso, eu achava que era aquele, porque ele faz um nozinho assim e eu achava que, sei lá, Não. Eu também achava É pela, isso. Eu é também pela achava posição. O pessoal falava, tem a coxinha aí embaixo. Embaixo da coxa é o joelho. É o joelho. Ah, faz muito sentido. cultura de cantina. Ai, Muito bom. gente. E o que vocês fazem, assim, normalmente, tipo, de bem-estar, assim? Qual é o momento de bem-estar de vocês aqui na casa? Vocês estão fazendo o quê? A gente treina todos os dias. Então, Quase. acordou. Quase todos. Eu treino Malu treina praticamente mais. todos os dias. O Bruno não. O Bruno pula alguns dias. Que aí ele dá uma priorizada no trabalho, né? Ele sai correndo, não dá tempo e tal. Mas eu trato o meu treino como trabalho. Então, todos os dias eu vou lá. De vez em quando tem o dia do descanso, mas no geral, basicamente todo dia eu treino. Mas se a gente for falar de bem-estar, eu levo. O bem-estar tem várias áreas, né? Não é só o treino, não é só a alimentação. É também você descansar a mente, é também você ser útil, né? Você trabalhar. Então, uma pessoa que não faz nada, ela vai ter a cabeça vazia e uma hora ou outra essa cabeça também não vai funcionar como deveria, porque a gente foi feito para agir, para fazer coisas. Então, eu acho que tudo passa, né, pelo bem-estar. Também, agora eu falo disso nas redes sociais, então eu posso falar. A vida sexual também faz parte de uma vida saudável. Então, Netflix para mim também faz parte, né, de você ter uma vida saudável, treinar, comer bem. Acho que tudo aqui tem um pouco de vida saudável hoje, né? Agora a gente mora num lugar que é mais arejado, a gente já não tá em São Paulo, né? Tá economizando aí uns cigarros diários. É porque verdade. morar em São Paulo significa fumar alguns cigarros diários. Então acho que é isso. Quando a gente vai daqui para São Paulo, dá para ver a nuvem de fumaça em São Paulo. Uma nuvem preta, né? Exato. E a gente já viu uma matéria de revista, também não sei o nível de veracidade, mas é que morar em São Paulo é equivalente a fumar 4 cigarros por dia. Então aqui, pensando em bem-estar, a gente tem uma região de mata muito próxima do condomínio, do lado aqui de casa, na verdade. A gente malha, a Malu malha mais do que eu. Até agora no ano ela está com 70 treinos, eu fiz uns 50, então tem 20 a mais para ela, nos 90 dias até agora. Mas a gente toma sol, a gente bota o pé na grama. O pessoal até pergunta, por que botar o pé na grama todo dia? Que tem aquele negócio do aterramento, né? Que é bom. E aí falam, será que realmente faz bem? Eu penso, bom, se não fizer eu não perco nada. Sim. É tão fácil, eu vou lá e boto o pé na grama, né? Não, mas já existem vários estudos que comprovam que a troca de energia é como se a gente fosse neutro, né? Na verdade, a gente não é neutro, mas a Terra é neutra. Então, você consegue equilibrar a sua energia, isso desestressa, faz com que você seja mais ativo, performe melhor na sua vida. Então, é de fato algo que cientificamente eles já conseguiram provar que ajuda. Isso para mim não é necessário provar. O natural não tem que ser provado, é o antinatural que tem que ser provado. Se durante toda a história a gente andou descalço, agora vamos botar uma sola de borracha entre o nosso pé e o solo, sem fazer nenhum tipo de comparação. Então o natural é isso aqui, é o pé sujo no chão. Amor, mas as pessoas gostam da comprovação. Então, de fato, hoje em dia a gente tem que falar por que comer comida de verdade. Aí a pessoa não sabe nem o que é comida de verdade. Sim. Aí você tem que explicar pra ela, é aquilo que você não passou pela indústria, né? De alguma forma você consegue pegar mais ou menos in natura, colocar na sua panela e aquilo é comida. Não é, sei lá, o cereal que foi refinado, não sei o quê. E a pessoa, mas por quê? Por causa disso, a gente foi projetado, nossa estrutura física, a gente evoluiu, né, como seres humanos durante milhares de anos comendo uma coisa e agora a gente vai transformar e vai comer aquilo que a gente tem há 100, 200 anos. É óbvio que vai causar algum tipo de ruído, talvez a gente não consiga absorver aquilo da melhor forma possível, digerir. Então, por que não comer o que a gente já comia, né? Então isso também. Mas o povo quer o quê? A comprovação científica. Mas hoje rola um industrializado na comida de vocês ou não? Rola, óbvio que sim. Porque a gente não é caixinha. Não somos monges, né? Mas tem horta? Não. Horta não. Aqui tem uma horta no condomínio. Mas a gente prefere as coisas orgânicas, a gente prefere a comida feita na nossa casa, né? Do que
algo muito industrializado, a gente tem as preferências. Mas não é nada também, ai meu Deus do céu, eu só posso comer assim. A gente toma cuidado, mas o Brasil também é um país que vende mais orgânico do que produz, né? Sim. Então tem um problema nisso, a gente não sabe se é orgânico, mas pelo menos o placebo a gente está fazendo. O placebo Estamos pagando mais caro. E devia ser ao contrário, né? Porque é menos agrotóxico, menos isso, devia ser muito mais barato, né? É que Como tem em todo lugar do mundo, né? Mas é que tem dificuldade de cultivar também. Na verdade não. Na verdade é mais barato produzir com agrotóxicos do que o orgânico, porque o orgânico ele demanda mais espaço, mais tempo. Então imagina Dá quando bicho. você dá bicho, Que é o você natural, perde, né? É da bicho. Você perde a lavoura, você não pode colocar, né, nada para poder acelerar o crescimento. Então, quando tem algum tipo de agrotóxico, e aí eu não estou dizendo que é tudo ruim, porque tem alguns, de fato, ele ajudou essa revolução, né, industrial e de química e tal, ajudou a produzir mais e, teoricamente, né, diminuir a fome. Não é teoricamente, é na prática. É na prática. Porque hoje a gente tem um problema, porque já resolvemos um problema maior. Que é que nem pensar, o carro ele polui, né? Polui. Mas o carro resolveu o problema, ele mecanizou o campo, ele transportou as pessoas. Hoje há um problema, ele vai ser resolvido por conta disso, mas é porque já resolveu um outro maior. Então, o agrotóxico é justamente isso. Você tinha uma produção muito baixa no campo, você começou a usar defensivos agrícolas, aquilo começou a produzir muito mais, mas é um problema. E agora está sendo resolvido, só que é mais complicado, é mais caro. Se a gente fosse proibir, por exemplo, o uso de agrotóxico hoje defensivo, o preço da comida ia subir muito, porque a produtividade no campo ia baixar. E o preço da comida já está alto agora, né? Já. Então isso atrapalha muito, principalmente quem tem menos. Quem tem Só que é menos isso, fica dinheiro. uma escolha ruim. Porque se quer comer uma comida que não tem nada, é mais caro. Então é complicado. A gente fez uma live com um produtor de orgânicos e ele falou que, em média, por ano, a gente consome 7 litros de agrotóxicos. Não duvido. E provavelmente, se todo mundo resolvesse comer orgânico, a gente não teria espaço físico para produzir essa quantidade de orgânico. Por quê? Porque demanda mais espaço, mais tempo. Então não ia dar. Então é melhor que cada um come o que consegue, né? E o que tem possibilidade. E o Materializa veio disso? Dessa conscientização de trazer a atividade física e uma dieta balanceada? Foi mais ou menos assim que nasceu. Eu já, de alguma forma, falava de alimentação saudável no Instagram e também no YouTube. Fazia receitas e tal. Eu comecei no YouTube falando de alimentação saudável, mais especificamente de low carb. E tinha uma pressão para fazer um produto, de alguma forma, ganhar dinheiro com isso, né? Porque a gente vai fazer o quê? Tem que viver. E eu falei, gente, como que eu vou fazer para empacotar um estilo de vida? E fazer e ajudar as pessoas de alguma forma com esse produto, porque é isso que um bom produto faz. E depois de muitos testes e tal, eu tinha é como se fosse uma ferramenta de controle que eu chamo, que era um calendário, e que eu vendia já e dava muito certo, as pessoas gostavam muito. E a partir dessa ferramenta começou a surgir o Materializa, que é literalmente o pacote completo. Então, no Materializa é mais do que só a dieta, é mais do que só o treino. É uma forma de você, de fato, colocar em prática todas essas coisas. E, no final das contas, não é só sobre emagrecimento, né? A gente fala de vida saudável, é um combo mesmo. Então, quando você... E eu brinco sempre que é um maximizador da sua vida toda, né? Então, se você melhora a sua saúde, você vai conseguir produzir mais no seu trabalho. Se você melhora o seu trabalho e a sua saúde, provavelmente você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, você vai ter um relacionamento amoroso melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Então, é uma coisa que vai em escala para o resto para as outras áreas da sua vida. Então, hoje o Materializa é o meu produto que eu amo, porque ele de fato transforma a vida das pessoas e ele é bem completo. Então, ajuda e faz diferença mesmo. Na vida. A gente tá falando de áreas da vida. Eu tava pensando nisso, assim, tipo, esse negócio de coaching, áreas da vida, não sei o que. A gente, quando olha vocês, um casal, assim, é como se a gente, assim, quem tá de fora desse 10 na roda da vida perfeita. Sabe o casal da roda da vida perfeita? Tem o financeiro equilibrado, tem a vida de casal.
Isso pesa pra vocês como um casal modelo ou não? Como vocês levam isso? Pesa. Tanto que a gente separou tem 6 meses e ninguém sabe. Só te falo. A gente mantém fingindo que tá junto, né? Achei muito bem, né, amor? Não, isso é engraçado. O pessoal acha que nossa vida é perfeita, que a gente não briga. Na verdade, quem acompanha sabe que não é perfeita, porque a gente já começou o podcast falando, estamos brigados, a gente tava se estranhando, né? A gente... Se alfinetando no Se podcast. alfinetando. O Caião, a gente falou que ia fazer a entrevista com vocês pelo Caião, assim, ele ia responder as perguntas que a gente ia fazer pra vocês, porque ele sabe tudo. Ele falou assim, essa eu sei o que eles vão falar, essa eu sei o que eles vão falar. Que legal. Pode ser que a gente tenha surpreendido, depois a gente pergunta pro Caio aí se a gente falou alguma coisa diferente. Mas, não, tem várias coisas que dá errado, né, também. Não é assim, perfeito. É porque a gente não mostra. Ano passado, por exemplo, a gente teve um episódio bem difícil na nossa vida, que foi, meu irmão ficou doente, aí foi internado, ficou, tipo, entre a vida e a morte. E eu dividi isso também. É porque eu, de fato, dou ênfase às partes boas. Então, eu acho que no final das contas as pessoas acabam levando essa parte, apesar de eu mostrar a parte difícil também. Então, vira e mexe, a gente briga e eu falo, putz, o Bruno, nossa, sacanagem. Hoje, embarquei com ele, falei pra ele, você vai lá, eu tava contando pra vocês antes, né, o episódio. Vai pra São Paulo, vai chegar antes de mim, vai receber o pessoal aqui em casa e aí eu vou chegar e vai dar tudo certo. O que aconteceu? Ele não chegou, tudo deu errado, eu fiquei puta, eu faço o quê? Eu relevo e tá tudo certo. E tem essas partes da vida que talvez em uma outra família a pessoa ficasse muito puta e sairia brigando e estragaria o jantar. E não é o que a gente faz. Então, no final das contas, a parte ruim existe, mas como a gente pesa diferente, as pessoas acabam achando que é perfeito. E talvez seja, né? Esse é o perfeito. Todo mundo tem um perfeito, só que ela precisa valorizar aquilo da melhor forma possível. Eu tava falando pra Malu que assim, a gente precisa arrumar alguém que olhe pra gente do jeito que o Bruno olha pra ela. A gente tem, eu tenho o meu. Agora eu vou te contar um segredo. Eu e o Bruno, a gente sempre... As pessoas falam muito isso pra gente, né? E aí a gente sempre fica, mas que jeito que a gente tá se olhando, que a gente não tá sabendo, né? E aí a gente... É porque... Continuamos. A gente fica com medo de um dia a gente olhar pra alguém... E a pessoa no achar podcast, isso. por exemplo, a gente recebe todo tipo de pessoa lá, inclusive gente bonita. É, gente vai homem bonito, vai mulher bem-sucedida. bonita. Né? Aí eu falo pro Bruno, amor, toma cuidado. Porque vai que alguém... Não é nem sobre eu achar que ele tá olhando, porque eu não sou ligada nessas coisas, mas não tem problema. Mas vai que a audiência olha e fala, não, o Bruno olhou do mesmo jeito que ele olha pra Malu, sei lá, uma coisa assim. E tem vezes que eu tô olhando pra Malu no podcast, depois eu assisto o trecho e vejo os comentários, né? Eu tô olhando pra ela e o pessoal, nossa, como o Bruno olha bonito pra Malu. Eu tava pensando na lista de compras do mercado. Olhando pra ela parada assim, só tava olhando e o pessoal, nossa, que romântico. Mas não tá nada romântico, eu só tô olhando ela falar enquanto eu penso em alguma coisa, puxando um gancho. Não, óbvio que a gente se admira. Sim. E muitas vezes a gente olha com um olhar de admiração. Mas a gente tira sarro, porque as pessoas, pelo conceito, né, por essa mística que a gente passa, as pessoas acham que o tempo inteiro a gente tá fazendo isso. Não é verdade, né? É porque é muito sobre o que a gente transparece, eu acho. Mas a gente é um casal normal. É que o pessoal dá uma idealizada, eu acho. Tem ciúmes. Eu sou ciumento. Não muito ciumento. Né? Faz tempo que eu não mato ninguém que dá em cima nela. Faz anos. Né? Mas eu sou um pouco ciumento, sim. A Malu é menos. Eu sou bem tranquila. Bem tranquilo. Ela acha muita graça das coisas, assim. Eu não ligo muito, não. E o Bruno, hoje em dia, ele é bem mais tranquilo também. Ele já foi mais ciumento. Eu fui mais ciumento no começo. Quando ela já trabalhava com rede social, eu não trabalhava. E não era ciúmes de alguém de rede social, era ciúme da rede social. Ela passar muito tempo naquilo e eu pensava, pô, cheguei do trabalho, quando eu tava no quartel, e ela tá trabalhando ainda. Aí quando eu comecei a trabalhar com rede social, eu passo mais tempo hoje do que ela. Bem mais. E aí quando eu aprendi como é que era, eu vi, realmente, é assim que funciona. Então é a regra do jogo, né? Quantos por cento do dia vocês passam trabalhando? Porque eu cheguei perguntando, o que vocês estavam fazendo lá? Num sábado, trabalhando. Vocês chegaram, eu tinha acabado de chegar de uma aula. Que em si não foi no Instagram, mas foi para o público que veio do Instagram, do YouTube e comprou o meu curso. Foram 3 horas de aula agora pela manhã, só que antes eu acordei às 6h30 da manhã para revisar a aula.
Ontem a gente foi dormir 1h da manhã, por causa de um jantar. 2 horas? Por causa de um jantar. E todo mundo aqui era de rede social no jantar. Então, tá confraternizando, mas tá trabalhando, aí fui dormir rapidinho, acordei para dar aula e agora a gente tá aqui com vocês. Trabalhando. A gente trabalha bastante. Não dá para falar que não trabalha, mas isso as pessoas sabem hoje em dia. Mas é porque, apesar da gente trabalhar bastante, a gente gosta muito do que a gente faz. Então não pesa tanto. Mas de fato, do tempo que a gente fica acordado, provavelmente a gente trabalha 70%, 80%. E a ideia é ir assim até quando? Eu não sei até quando, sabia? Mas a gente já discutiu isso várias vezes, né? Nesse momento, a gente está numa parte da vida, num momento da nossa trajetória profissional que a gente está ascendendo, né? E a gente está num momento muito bom. Então, algumas oportunidades vão acontecer só agora. Então, é loucura. Ainda mais a gente que é jovem, fala, vamos diminuir um pouco o ritmo agora, porque está muito cansativo. Não, vamos acelerar, vamos aproveitar enquanto as coisas estão acontecendo. E depois, quando as oportunidades talvez diminuírem, a gente diminui também. Aproveita para fazer dinheiro agora também, porque tem, né, a possibilidade de fazer. Nomes do meu nicho, por exemplo, financeiro, há 10 anos, eles não são os maiores hoje. Porque a internet tem uma coisa muito boa, qualquer um pode começar. Só que como muita gente começa, tem muita competição, então é difícil você permanecer no topo. E quando a Malu fala, não pode economizar, né, tem que acelerar. Eu lembro de um ditado do Warren Buffett, que é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, que ele fala que é uma péssima ideia economizar sexo para mais tarde. Ele tem 90 anos, né? Então ele pode falar disso com propriedade. Então eu penso a mesma coisa quanto ao trabalho. Hoje, como a Malu falou, a gente está indo muito bem, está ascendendo. Então tem que aproveitar esse momento enquanto não temos filhos, por exemplo. Que em breve virão. Que é uma coisa que a gente quer ter em breve. Então agora está na hora de trabalhar bastante, até porque é muito trabalho, mas a gente gosta bastante do que a gente faz. Só que os negócios que a gente criou já estão também voltados para depender cada vez menos da gente. Então a Malu falou do Materializa, que é o produto digital dela, que é aquele que vem o maior dinheiro hoje, o mais rápido, né? Porque faz o lançamento, o dinheiro vem. Só que esse dinheiro está sendo investido no mercado financeiro, no nosso patrimônio, mas também em outras empresas. No caso dela tem a marca de roupa, que é a MEP, e tem o sex shop, que é a Vibrio. No meu caso é o Grupo Primo. A gente está construindo uma série de negócios que eu e os meus sócios a gente pode ajudar a captar clientes, mas o intuito é que eles rodem cada vez menos sem a gente. Então daqui a, sei lá, uns 10 anos, talvez a gente nem esteja mais em rede social, mas os negócios estão indo. Já estão indo. Igual o Guilherme Benchimol já não está mais como CEO da XP, mas a XP não para de crescer. Seria um exemplo. A ideia é que os nossos negócios, eles andem sozinhos muito em breve. Então, o Materializa, ele depende exclusivamente de mim. Ele só acontece quando eu lanço, ele só existe porque eu lanço. Mas, tanto a MEP, que é a marca de roupa, quanto a Vibrio, ela já vai seguir, talvez sem mim, né? Por enquanto ainda depende de mim, mas a ideia é que em breve ela não dependa mais. A ideia do sex shop é a parte mais sedutora do meu trabalho hoje, literalmente, né? Mas as pessoas gostam muito de falar do sex shop, porque é uma coisa muito nova, eu acho que é uma ideia muito... Eu acho que ninguém vê uma mulher casada que não é uma pessoa sensual, né? Uma pessoa que está trabalhando essa sexualidade assim na imagem. Então eu não tenho isso, né? Eu sou uma mulher tradicional, casada, num relacionamento muito correto e certo e antigo. E isso foi de uma descoberta sexual minha, pessoal. Eu e o Bruno, a gente já está casado juntos há 12 anos, né? Então a gente está há muito tempo Casado juntos. há 6. Casado há 6. E há uns anos atrás, acho que 3 ou 4 anos atrás, eu falei, gente, acho que tá faltando alguma coisa. A gente sempre teve uma relação muito boa, tanto amorosa quanto sexual, mas eu brinco, né? Eu falo que o Bruno sabia apertar os meus botões muito melhor do que eu. Então eu não me conhecia, eu vim de uma família muito tradicional, católica, né? E eu tinha muito pudor com tudo. A gente tinha uma relação boa, mas eu sozinha não sabia, não me conhecia, né? Não conhecia meu próprio corpo, não conhecia minha sexualidade. Eu entrei nessa busca louca, comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ler livros, comecei a ver filmes de tudo. E comecei a me descobrir. Eu falei, caramba,
as mulheres também precisam saber disso, porque deve estar todo mundo mais ou menos nesse lugar, porque o nosso país é um país muito conservador, muito católico e tal. E aí eu comecei a dividir isso na rede social, até tive um pouco de resistência do Bruno no início. Eu ia falar, tipo, foi tabu pro Bruno e pra família, assim? Foi. E pra você? Porque, tipo, Foi também. Vou falar. Era um puta tabu pra mim. Eu acho que pra família a gente nem sentiu muito. Porque tudo que a gente fez na internet, a família no começo achava estranho, então depois acostumaram. Só que quando a Malu, ela falava de vida saudável, ela começou a querer falar de sexo, eu falei, o pessoal não vai confundir falar com estar disponível para. Eu falei, vai expor a nossa sexualidade, tudo. E acabou que expôs, a gente hoje faz vídeos amadores pra internet. Deixa o link. Vou deixar o link. Não, mas a Malu, ela foi muito... Eu abordei de uma forma muito tranquila. consciente. Leve. Isso, leve. exatamente. Não Muito foi um negócio leve. escrachado. Sim. Ela não pegou um pênis de plástico e falou, agora eu vou falar de sexo aqui. Não foi assim, né? Sim. Foi um negócio muito tranquilo. E aí, Tanto que muitos maridos colocam as esposas pra seguir ela hoje pra falar, olha, aprende aqui com essa moça, ela vai te falar umas coisas legais. E a ideia era justamente ser leve, porque eu queria alcançar pessoas que não queriam falar sobre o assunto. Porque eu fui assim no início, quando eu ia consumir alguma coisa, né, algum Vai de óculos, conteúdo capuz, disso, eu boné. tinha vergonha. Eu tinha vergonha de consumir o conteúdo, porque pra mim era muito bizarro. Eu falava, nossa, isso é muito pra mim, é vulgar, e tá tudo bem ser vulgar, mas pra mim não me alcançava da forma correta, né? Eu não conseguia alcançar aquilo. E aí, quando eu comecei a produzir conteúdo desse tipo, eu falei, não, vou ser bem sutil, porque eu não quero falar sem falar. E foi assim que foi acontecendo. E aí, nessa brincadeira toda, eu fiz uma parceria com um sex shop. E aí, vendi pra caramba. Contando a história, vendi pra caramba. E era, tipo, muito fácil, né? As pessoas, porque eram pessoas como eu, que nunca tinham consumido um sex shop. E elas tinham a confiança em mim. Porque elas olhavam pra mim, putz, se a Malu comprou, tá tudo bem, vou comprar. E aí eu vendi pra caramba, até o Bruno brinca nessa história. Porque, fala. Porque a Malu, ela não vendia sempre. Era tipo 2 Muita vezes no gente mês. procurou a Malu, mas era um sex shop assim que não tinha nada a ver com ela. Era um site todo roxo, cheio de neon. Meu, rosa. Palácio do Prazer. Não sabia se era um sex shop ou um prostíbulo. Não dava pra saber. Aí teve uma hora que teve um sex shop que era mais a vibe dela que procurou. E ali era um site bem sóbrio e falou, Malu, tá aqui um link, quando você quiser você posta o link. Ela fazia isso uma vez por mês. E ela ganhava uns 10% daquilo que vendia com o cupom que ela tinha de desconto. E dava 10 mil, 15 mil reais no mês. Nossa. O que era mais do que eu ganhava quando era militar. Eu falei, nossa, eu jurei morrer pela pátria. E você bota uma rasta pra cima de vibrador uma vez no mês e faz mais dinheiro. Só que a ideia era isso. Eu não falei pra ela, vamos abrir um sex shop então. Eu tinha zero experiência com essa parte, ela também não. Então ficou um negócio que, ó, o seu nicho agora também tem sexo, você tem essa fonte de renda extra. Até a gente foi passando novo com vários amigos, um deles do nicho de finanças, inclusive. E quando ela falou isso, ele tinha um sócio que já tinha falado isso pra ele, ele falou, pô, vou linkar os dois pra criar um negócio. E assim nasceu o negócio, a vida. E daí o Raul, que é meu sócio, ele falou, não, vamos abrir um sex shop. Eu falei, você tá louco, Raul? Eu sou uma mulher de família, o que meu pai vai achar disso, eu ter um sex shop? Aí ele falou, mas não, Malu, vamos fazer da sua cara. Eu falei, a minha cara o sex shop? Não vai dar certo. Ele, não, porque o que precisa ter um sex shop pra você abrir? Aí eu falei, não sei, eu nem conheço um sex shop que eu acho que é legal o suficiente para que eu falasse que é meu, né? Teria que ser uma pegada muito sóbria, teria que ser diferente de tudo que eu já vi, né? Elegante, sensual, bonito e, ao mesmo tempo, muito sóbrio. As pessoas não vão ficar com vergonha de estar lá. Aí ele falou, tá bom. Se eu te apresentar isso aí, você fecha? Eu falei, mas não dá para o sex shop ser assim. E aí eles me apresentaram a ideia da Vibrio, que é basicamente exatamente como ela é hoje. Se vocês entrarem lá, é tudo preto e branco, então a nossa identidade visual é preta e branca. Você consegue entrar no site e ninguém saber que aquilo é um sex shop, porque o sex shop é tudo colorido, né, geralmente. E a Vibrio não, a Vibrio é toda preta e branca. O conteúdo que a gente produz no Instagram também é um conteúdo muito legal, muito sexy e ao mesmo tempo divertido, né? Então tem toda uma pegada e passo confiança. Então eu acabei criando um novo público para sex shop, porque não é o público tradicional, é um público que nunca tinha comprado um sex shop e hoje ele se sente à vontade
de ir lá e consumir um produto na Vibrio. Até o Bruno, a gente tem uma outra frase que a gente usa bastante, que o Bruno começou a reproduzir, que é do Paul Tudor Jones. Isso, Paul Tudor Jones é um gestor. Porque, por exemplo, você perguntou como é que foi pra mim. E para muitos maridos, a cabeça deles é: se a minha mulher vai comprar um brinquedo sexual, eu estou sendo substituído. E aí falavam isso e eu comecei a usar uma frase desse gestor. Eu estava vendo uma conferência dele falando sobre investimentos e alguém perguntou para ele sobre o futuro da mão de obra, se as pessoas não seriam substituídas pelas máquinas. E ele falou: olha, nenhum homem é melhor do que uma máquina, nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Eu pensei, isso aqui serve para inteligência artificial, serve para o mercado, mas serve para vibrador também. Aí anotei e comecei a falar essa frase sempre que falavam. E aí virou um bordão, tanto que ela já mandou cartas para quem compra, né, as coisas da Bíblia, tinha essa frase escrita. Aí sempre que alguém usa essa frase hoje em dia, o pessoal acha que é minha. Não é, né? É um potencializador, né? Então, essa é a ideia. E a gente fica sempre muito... É muito legal falar da Vibrio, porque, de fato, também transforma as vidas, né? Tem mulheres que nunca tiveram orgasmo, tem mulheres que acabaram conseguindo aproximar ou melhorar a sua relação, aproximar seus parceiros e melhorar a sua relação de alguma forma, só porque trouxe um ingrediente novo para a relação. E depois de 12 anos, acho que... Bom, né? Dar um negócio, botar um sal a mais, um negócio diferente, né? Porque vai ver depois de filhos também. tem isso. Aí começa aquele negócio assim, nossa, será que vão entrar aí? Começa a ficar interessante, porque você fica... Vão Tensão. entrar aqui? Entendi, o ingrediente é diferente. O ingrediente é diferente. Exato. Entendi. Mas Pensando em investimento. Então, quando você fala que o seu bem-estar hoje você alcançou, para alguém que está começando, o que você diria de investimento hoje? Tipo, estou começando, não em dividendos, em criptomoedas. O quê? O que a pessoa pode fazer hoje? Eu acho que a primeira coisa, pensando no nosso país, onde quase todo mundo tem dívida, onde até o pessoal trata como algo comum, né? Até normal, só que não deveria ser normal. Na verdade é isso, né? O pessoal trata como normal, mas é comum, não é o normal. O normal é você ganhar o dinheiro e conseguir viver com aquilo que você ganha e até com menos, para que você possa poupar uma parte e investir para o futuro. Então a primeira coisa é fazer esse dever de casa, de se livrar das dívidas. Porque de nada adianta, por exemplo, o pessoal quer começar a investir. Aí vê, vou comprar ações. O cara compra ações enquanto ele tem um financiamento de mais 30 anos, enquanto ele tem um empréstimo pessoal com juros absurdos, que vai dar 40% por ano, enquanto ele está devendo dinheiro no cheque especial no cartão de crédito. Então, se ele repetir isso até o infinito, deve no cartão e investe na bolsa, ele quebra, porque a bolsa não vai render 400% em um ano, igual os juros do cartão rende. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, faça o dever de casa e gaste menos do que você ganha, e se você tem dívidas, se livre das dívidas. Depois, sem dívidas e com esse excedente, essa poupança, aí você começa a investir. O mais simples é começar pela renda fixa. E a gente tem uma máxima no mercado que ela não é verdadeira para todos os períodos. O pessoal diz que, olha, se você correr mais risco, você vai ganhar mais dinheiro, né? Mais risco traz mais retorno, mais prêmio. E aqui no Brasil é ao contrário. Porque como a gente é um país de juros muito altos, se for pegar em prazos maiores, a renda fixa costuma ganhar da bolsa. Isso varia de acordo com o período econômico, mas agora a gente está com taxa de juros de 2 dígitos de novo. Então aquele sonho do brasileiro de investir para ganhar 1% ao mês, ele voltou a ser possível. Então o que eu diria é, para começar, não tenha dívidas, se tem, foque em pagar. Pagou, faça uma poupança e comece a investir em renda fixa. E a porta de entrada mais tranquila é pegar um CDB de um banco, que rende um percentual do CDI, que é uma taxa que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro. Essa taxa hoje está em 11,65%, mas vai aumentar daqui a pouquinho já, vai passar de 12%. Ou comprar um título público, que é por aquele programa de Tesouro Direto. A pessoa passa a emprestar dinheiro para o país, para que os políticos gastem da forma que eles quiserem, né? Ou seja, não vai gastar muito bem. Só que vão te pagar juros por isso. E juros que hoje estão muito altos. Depois que você começa a fazer isso, idealmente que você tenha uma reserva que seja capaz de manter a sua vida por mais ou menos uns 6 meses, porque aí se algo der errado, você não precisa pegar um empréstimo, por exemplo, não precisa se descabelar, você pode manter a tranquilidade que durante 6 meses você pode correr atrás de outra coisa. Aí você começa a investir na renda variável, onde você vai correr mais risco
com a esperança, mas sem a certeza de ter mais retorno. Aí você compra ações esperando receber dividendos, aí você pode começar a investir no exterior, aí você pode começar a investir em criptomoedas. No final, a carteira de um investidor ela tem que estar bem diversificada, porque a gente não sabe do cenário. Se a gente fosse voltar para o começo do ano, ninguém falava que ia ter guerra na Rússia. Se a gente fosse voltar para o começo de 2020, porque 2020 a gente sofreu com a pandemia, era o Covid-19, mas ninguém falava em janeiro de 2020 do Covid. O pessoal falava do Trump que matou o iraniano no Iraque, o Qassem Soleimani, que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Ninguém nem mais lembra disso, mas era a notícia da época. Então a gente não sabe nada do futuro e justamente por isso, reconhecendo os limites do nosso conhecimento, tem que ter uma carteira onde o tempo todo você vai ter alguma coisa subindo e outra caindo. Nunca pode subir ao mesmo tempo ou cair ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, as ações estão caindo, a renda fixa está subindo. Eu posso tirar da renda fixa para comprar mais ações agora. Quando as ações subirem, a renda fixa pode estar ruim, criptomoedas podem estar ruim. Posso vender um pouco das ações para comprar um pouco dos outros. Então é um jogo de gangorra, no final. Só que é um resultado positivo ao longo do tempo. E, tipo, dentro de casa, vocês têm uma relação onde tudo que ela ganha vai ser investido e você paga as contas? Ou é uma divisão, tipo, eu pago as contas fixas, ela compra no supermercado e, tipo, investir num carro? Alguém tem que pedir autorização? Não. Depende. É. Não, a questão... De autorização, não. É que eu ia dizer que no passado foi totalmente diferente, né? Hoje em dia a gente vive uma realidade de abundância. É muito fácil viver em abundância. Não precisa fazer conta dos pequenos detalhes, né? Mas no passado, todo o dinheiro vinha do Bruno. E eu até gosto de falar isso, né? Porque o Bruno, ele foi o meu patrocinador. Então eu tive opções de dizer não para muitas coisas, e testar por muito tempo a internet, porque o Bruno estava ali me dando um ambiente seguro financeiro. Então ele era funcionário público na época, então aquilo dava pra gente a certeza de um salário no final do mês, e aquele salário a gente economizava muito, né? A gente era até demais de pão duro, né? Fechado. Então a gente passou, a Era um gente cenário viveu- seguro, mas bem limitado. A gente abriu mão de muita A gente coisa. viveu Parceira, na né? escassez. Porque bem parceira, assim. Exato. Enquanto eu testava algumas coisas na internet, empreendi na internet, porque o Bruno me dava esse cenário de segurança financeira, mas a gente ao mesmo tempo economizou muito, por muitos anos, enquanto investia e tal, investia não só na minha carreira, mas também com o resto do dinheiro que a gente economizava. Isso aconteceu por bastante tempo, aí depois a gente começou a prosperar, né, na parte financeira e também nas nossas carreiras digitais. Depois o Bruno largou o exército e aí a gente conseguiu também ganhar mais dinheiro e tal. E agora é muito fácil falar de agora, né? Então não é parâmetro para ninguém, porque a gente já tem uma segurança, a gente já fez um aporte, né? A gente já tem um dinheiro guardado, O patrimônio um é bem grande. bem grande, então é muito Para ficar pobre hoje tem que fazer muito esforço. Que bom, Muito que bom. esforço. Mas isso que você falou, por exemplo, de tem que pedir permissão, nunca teve. nunca teve. Mesmo quando os recursos eram altamente limitados, porque a gente já dividia de maneira que, olha, Malu, aqui está a tua parte, isso aqui você pode gastar sem falar comigo, essa aqui é a minha parte, isso aqui eu posso gastar sem falar com você. Isso Então, dentro disso, a aconteceu. gente tinha liberdade. Isso aconteceu porque eu precisei disso. Eu tinha uma necessidade. Como eu não trazia dinheiro físico, eu gosto de falar isso, né? Eu não trazia dinheiro físico para dentro de casa, eu agregava valor à casa de outras formas, né? Eu tomava conta da casa, eu fazia limpeza, eu fazia comida, eu deixava a casa organizada, eu dava aporte emocional. Então tinha toda essa estrutura de família e isso custa, né? Isso vale também. Então eu não trazia dinheiro físico e isso me dava uma insegurança de gastar o dinheiro. Então eu falei pro Bruno, vamos separar um dinheiro para que esse dinheiro seja como se fosse o meu salário. E eu consiga gastar ele sem ficar com peso na consciência e não precisa pedir permissão para gastar esse dinheiro. Isso aconteceu durante alguns anos, apesar de eu nunca ter gastado dinheiro. Nunca gastou mais do que podia. E eu podia, né, se eu precisasse, obviamente, mas era uma coisa que eu precisei e foi super legal. A gente passou por essa fase. Mas hoje em dia, de fato, não precisa. Hoje em dia, a nossa fase é outra. O Bruno, todo o dinheiro que o Bruno produz dentro do Grupo Primo é um dinheiro reinvestido lá. Então, ele não traz esse dinheiro que já foi o nosso maior dinheiro antes, né? Da onde vinha a nossa maior fonte de renda.
E aí, o dinheiro que eu produzo é o dinheiro que a gente usa para viver hoje. E ainda bem, ele ainda sobra e a gente ainda reinveste tanto nas empresas quanto no nosso patrimônio mesmo. Sim. Então hoje, resumindo, eu sou o marido do troféu, não ganho mais nada. Porque o dinheiro que eu ganho fica lá no grupo e a Malu que tem o dinheiro hoje que mantém o padrão de vida. E se ela também não quiser mais trabalhar, não precisa, que a gente pode tirar dos investimentos. Mas também não é o plano, porque a gente está acelerando ainda. Só que um ponto é que o pessoal pergunta se dá trabalho administrar, né, gerenciar muito patrimônio. E não dá, o trabalho é gerenciar pouco. Porque é o cobertor curto, né? Você quer cobrir a cabeça e descobre o pé. Quando tem muito, é muito mais tranquilo. Desde que você tenha aprendido com pouco. Aí fica jogado no modo easy. E você acha que isso é o que sustentou a relação de vocês? Esse companheirismo, essa visão de mundo semelhante, né? Juntos. Sim, eu acho que sim. Porque lá atrás, eu fico imaginando, né? De vez em quando o pessoal fala pra Malu, deu muita sorte. Né? Casou com um homem que ficou rico, não sei o quê. Só que lá atrás, ninguém falava que ela deu sorte. Não por esses motivos, né? Podia falar por um ou outro motivo. Mas a gente economizava muito, a gente morou em casas onde os nossos amigos nunca morariam. A gente morou em uma casa que era uma casa da década de 40 do Exército, a gente pagava R$400 para morar lá, era muito barato, por isso que a gente foi morar. E a casa era numa rua que alagava no verão do Rio de Janeiro. Então, os meus amigos moravam em outro bairro, pagavam aluguel 4 vezes mais alto do que o meu. E foi uma escolha nossa de morar lá para poder economizar. Nessa casa, quando as pessoas entravam, quase não tinha móveis. Os móveis que a gente tinha era a cozinha e o quarto. Por que não tinha móveis? Eu cheguei para a Malu e perguntei, você quer comprar um sofá ou você acha melhor a gente investir em ações do Itaú? Ela falava, vamos comprar as ações do Itaú. E a gente fez isso em um momento muito bom, porque a bolsa estava em patamares muito baixos de preço. Momento de crise, né? Para variar, momento de crise aqui no Brasil, que era o final do governo Dilma. E aí a gente comprou essas ações por preços muito bons, logo depois a bolsa voltou a subir pra caramba, e foi nessa hora que o nosso patrimônio aumentou. A Malu já estava na internet, já tinha bastante trabalho, mas não tinha ainda muito dinheiro. E eu falei, olha, já temos um patrimônio bom, você já está crescendo na internet, agora é só questão de usar esse público que te vê, né? Oferecer uma coisa que eles querem, de fato. A gente tinha um outdoor, só não tinha um produto. E eu falei, já dá para eu sair do exército para te ajudar. E o plano foi esse, eu saí para ficar no bastidor da Malu. Que não durou nenhum dia, não porque durou, ele é leonino, durou pouco isso tempo. não acontece. Aí eu Não existe o bastidor para o leonino, né? E aí foi durou um dia, ele criou o produto dele, lançou, foi um sucesso e foi isso. Mas só aconteceu porque a gente juntou dinheiro, e eu só juntei dinheiro porque eu tinha essa cabeça. Mas se eu casasse com alguém que não tinha, não ia dar certo. E a Malu tinha essa cabeça também. Vocês são parceiros. Existem segredos? Ou não? Hoje Entre a gente? Não. Eu acho que não. Não. Malu Existe? sabe. Se existe, a gente não tá no segredo, tá muito bem Tá muito guardado. bem guardado. Eu não acredito num relacionamento, e aí às vezes isso até obviamente é a nossa receita. Não existe receita de bolo para todo mundo, existem vários bolos diferentes. O nosso bolo, para mim, é honestidade, é a base de tudo. Então eu não entendo o relacionamento de casamento, um casamento que você vai dividir a cama, você vai dividir os sonhos, você vai partilhar objetivos, você vai dividir sua alma com a pessoa pro resto da vida, e aí você escolhe não contar sobre a sua vida financeira, quanto de dinheiro você tem na sua conta. Não Eu faz acho que sentido, não era só sobre sabe? isso, não era só finanças, né? Era no geral, era finanças. Mas mais pensando pra finanças mesmo, porque eu acho que eu vejo assim, muitos casais que são parceiros, mas não tem uma saúde financeira, não conseguiram avançar, porque a mulher esconde muita coisa, vai no shopping, compra um negócio, esconde na bolsa e entra em casa, entendeu? Não, isso Então Tem duas pessoas que sabem tudo da minha vida financeira. Malu e Receita Federal. São os dois. Só que para um eu sou obrigado a falar, que é Receita. A outra pessoa é porque a gente discute. Então, zero segredos. A gente fica até bem impressionado com casos que a gente ouve falar. O seguidor uma vez mandou para Malu um quadro que ela tem toda segunda-feira no Instagram dela. Era uma moça que ela morava de aluguel junto com o marido. Ela comprou o apartamento e o marido continua pagando aluguel para ela sem ele saber. era financeira. Acho que é pior que um caso, pô. Ela geria o patrimônio. E aí ela pagava o financiamento. Acabou o financiamento, ela comprou, o apartamento era deles e ela continuava recebendo do marido o dinheiro do aluguel, do financiamento. E aí ela investia. É absurdo, é loucura, né? Tipo, que nível
incerteza que esse relacionamento vive. Eu acho loucura. Bom, vamos fechar? Porque eu acho que já deu bastante tempo, né? Falando pra Falando pra caramba, eu tô até aqui sem... queria só perguntar uma coisa, assim, tipo, se você fosse dar uma dica de bem-estar preciosa pro teu filho, que ainda nem existe, ou filho, primeiro que vai vir. O que você instruiria, assim? Qual seria a primeira instrução? Você quer começar? Não, eu começo. eu posso falar. Eu acho que, na verdade, a gente demonstrar isso no dia a dia, né? O exemplo é o que vai fazer a diferença. E não existe uma única coisa, né? Um conjunto de coisas. E acho que o nosso dia a dia, a nossa rotina, ela reproduz bastante o que eu acredito como saúde. Exceto o excesso de trabalho, talvez nesse momento da nossa vida não seja o ideal. E não pelo excesso de trabalho em si, mas porque acaba afetando, às vezes, a nossa vida social, né? Até o nosso relacionamento, tanto quanto a gente gostaria, porque a gente está sempre trabalhando. Ou até o nosso sono, né? O Bruno estava contando que dormiu pouco hoje. O sono é um dos pilares de saúde. A gente tem que dormir bem todos os dias. Então, acho que é uma série de coisas. Então, coma bem. E a dieta, para mim, faz muita diferença. Mas se exercite diariamente, se possível. Tome sol e durma bem. Acho que talvez essas 4 coisas sejam as principais e são não o tripé, né? As quatro pernas da mesa que vai manter você vivo hoje e te manter bem e saudável pro resto da vida para que você envelheça com saúde. Eu diria 2 coisas, pensando em bem-estar. A primeira delas é reforçar aquilo que eu falei no começo, que bem-estar para mim é alocar recursos para maximizar o seu padrão de vida futuro. E para alocar esses recursos tem que abrir mão de certas coisas. Dinheiro, por exemplo, você tem que poupar para investir e ele crescer. Saúde não é que tem que poupar, né? Mas de certa maneira é também. Você pode sair toda sexta-feira, sábado e domingo e ficar na gandaia ou não. Você pode dormir direito, você pode escolher se alimentar melhor. Então, eu acho que os bem-sucedidos entre nós são aqueles que pensam mais no futuro do que só no presente. Eles fazem uma certa abnegação para maximizar o futuro. Até porque se a gente for pensar no que é uma vida feliz, eu acho que o final importa mais do que o começo ou o meio. Que nem a gente fez a nossa no começo. E hoje a gente sempre fala que vale a pena. Porque valeu muito a pena. Então, exatamente, os bem-sucedidos fazem essa escolha. Eles abrem mão de um pouco agora no presente para ter mais no futuro. E a outra é uma frase de um amigo nosso que veio aqui em casa nesse jantar que nós tivemos ontem, que ele falou assim, durante a conversa, acho que o pessoal nem pescou, mas eu peguei e anotei mentalmente que eu falei, isso aqui é muito bom, vou falar um dia. Já chegou. Um dia depois. Mas ele disse que tem uma época que ele estava bebendo quase todo dia e alguém falou para ele, cuidado com o que você faz todo dia. Porque o que você faz todo dia é aquilo que é mais importante, aquilo molda você. Então se a gente for pensar no que a gente faz todo dia, você malha todo dia, isso é bom. Você lê todo dia, isso é bom. Você tem esse hábito de controlar o quanto você gasta e todo dia você gasta menos do que você ganha, se for fazer o proporcional, isso é bom. Agora, se você todo dia está dormindo mal, se você todo dia vai trabalhar algo que não te dá prazer, que te estressa, que te tira saúde e vitalidade, se todo dia você convive com pessoas tóxicas, todo dia você bebe e come mal, você não vai ter um desfecho positivo, não vai ter bem-estar no futuro. Então, cuidado com o que você faz todo dia. Acho que isso é muito bom. Fechou, hein? Fechou. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Adoramos.